Você já imaginou o maior inimigo de uma causa se tornando seu maior defensor? Parece roteiro de filme, né? Mas essa é a história real de um homem que mudou o curso da história. Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. Vamos mergulhar nessa jornada incrível de transformação. Saulo nasceu em Tarso, uma cidade importante da atual Turquia, por volta do ano 5 depois de Cristo. Ele era um cidadão romano, o que lhe dava muitos privilégios, e também um judeu devoto, da tribo de Benjamim. Desde jovem, ele foi educado em Jerusalém pelo famoso rabino Gamaliel. Saulo era um fariseu zeloso, extremamente dedicado à lei judaica e às tradições. Para ele, a lei era tudo, o caminho para a justiça diante de Deus. E é aqui que o problema começa. No cenário daquela época, uma nova fé estava surgindo. Um grupo que seguia os ensinamentos de Jesus de Nazaré, a quem eles proclamavam como o Messias ressuscitado. Para Saulo e muitos outros líderes religiosos, isso era uma blasfêmia, uma heresia perigosa que ameaçava a pureza do judaísmo. Ele via os cristãos, conhecidos como os seguidores do caminho, como uma seita que precisava ser exterminada. E Saulo não ficou só na teoria, ele se tornou um perseguidor implacável. A Bíblia, no livro de Atos, nos conta que ele consentiu e esteve presente na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Imagine a cena: Estevão, cheio de fé, sendo apedrejado até a morte, e Saulo ali, guardando as roupas dos que o atacavam, aprovando o ato. A partir daquele dia, uma grande perseguição começou em Jerusalém, e Saulo era a ponta de lança dessa campanha. Ele não media esforços, invadia casas, arrastava homens e mulheres para a prisão. Sua reputação era a de um homem temido, alguém de quem os cristãos fugiam. Ele acreditava sinceramente que estava fazendo a vontade de Deus, defendendo a fé de seus antepassados contra o que ele via como uma corrupção perigosa. Sua fúria era tamanha que ele decidiu levar sua perseguição para além de Jerusalém. Ele foi até o sumo sacerdote e pediu cartas de autorização para ir até as sinagogas de Damasco, uma cidade em outra província, para prender qualquer seguidor de Jesus que encontrasse por lá e levá-los acorrentados de volta para Jerusalém. É nesse ponto que a história tem sua virada mais espetacular. Saulo e seus companheiros estavam na estrada para Damasco, a apenas alguns quilômetros da cidade. Ele estava focado em sua missão de caçar cristãos. De repente, por volta do meio-dia, uma luz vinda do céu, mais brilhante que o sol, brilhou ao redor dele. Foi tão intensa que ele e todos que estavam com ele caíram por terra. Então, uma voz falou com ele em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Imagine o choque. Saulo, caído no chão, cego pela luz, respondeu: Quem é você, Senhor? E a voz respondeu algo que virou seu mundo de cabeça para baixo: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Pensem no impacto disso. O homem que ele acreditava ser um falso Messias, cuja memória ele estava tentando apagar da face da terra, estava falando com ele diretamente do céu. Jesus continua: Levante-se e entre na cidade. Lá dirão a você o que deve fazer. Quando Saulo se levantou, ele não conseguia enxergar. A luz o havia deixado cego. Seus companheiros, que ouviram a voz, mas não viram ninguém, tiveram que guiá-lo pela mão até Damasco. Por 3 dias, Saulo ficou em Damasco, na casa de um homem chamado Judas. Ele não comeu, não bebeu e, o mais importante, não enxergou nada. 3 dias de escuridão total. Pensem no que deve ter passado pela cabeça dele. Tudo em que ele acreditava foi abalado. Sua identidade, seu propósito, sua teologia. Ele, o defensor da lei, descobriu que estava lutando contra o próprio Deus que achava estar servindo. Foi um tempo de profunda reflexão, arrependimento e provavelmente muito medo. Enquanto isso, em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. Jesus apareceu para ele em uma visão e lhe deu uma tarefa assustadora. Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e procure por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. A reação de Ananias foi de puro pavor. Ele respondeu: Senhor,
Eu ouvi falar muito sobre esse homem e todo o mal que ele fez aos teus santos em Jerusalém. E ele tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. A resposta de Jesus a Ananias é uma das passagens mais poderosas da Bíblia. Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Com essa ordem, Ananias obedeceu. Ele encontrou Saulo, impôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele pôde ver novamente. Ele se levantou e foi batizado. Depois de comer, suas forças voltaram. A transformação foi instantânea e radical. O caçador de cristãos se tornou um deles, e ele não perdeu tempo. Logo começou a ir às sinagogas de Damasco, o mesmo lugar onde planejava prender os crentes, e começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Imaginem a confusão. Todos que o ouviam ficavam perplexos. Eles diziam: não é este o homem que em Jerusalém procurava destruir os que invocam esse nome? E não veio ele aqui para prendê-los? Saulo, no entanto, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo, o Messias. Sua pregação se tornou tão convincente e problemática para as autoridades judaicas que, depois de algum tempo, eles conspiraram para matá-lo. O perseguidor agora era o perseguido. Para escapar, os discípulos o colocaram dentro de um cesto e o desceram pela muralha da cidade durante a noite. A jornada de Saulo, agora chamado de Paulo, seu nome romano, estava apenas começando. Ele viajou para a Arábia, depois voltou a Damasco e, 3 anos após sua conversão, foi a Jerusalém para encontrar os apóstolos. A princípio, eles estavam com medo dele. Não acreditavam que ele era realmente um discípulo. Foi Barnabé, um homem de grande fé, que o acolheu e o apresentou aos apóstolos, contando a eles como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como pregara corajosamente em Damasco. A partir daí, Paulo se tornou o maior missionário da história do cristianismo. Ele embarcou em 3 grandes viagens missionárias, fundando igrejas por todo o Império Romano. Na Ásia Menor, na Grécia, em Roma. Ele enfrentou prisões, naufrágios, apedrejamentos, açoites e perseguições constantes. Tudo aquilo que ele fazia aos outros, agora ele sofria pelo nome de Jesus. Mas o mais fascinante é a mudança em sua teologia. O fariseu, que acreditava que a salvação vinha pela obediência estrita à lei, agora pregava que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo, não por obras. Ele escreveu quase metade dos livros do Novo Testamento, cartas que formam a base da teologia cristã até hoje. Cartas aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Em cada uma delas, ele explica a profundidade do amor de Deus e a graça que ele mesmo experimentou de forma tão dramática. A história de Saulo, que se tornou Paulo, é uma poderosa lição sobre transformação. Mostra que ninguém está além do alcance da mudança, não importa o quão perdido ou quão errado alguém possa estar. Ele mesmo se descreveu como o principal dos pecadores, mas também como um exemplo da imensa paciência e misericórdia de Deus. Sua vida prova que um encontro genuíno com a verdade pode virar o mundo de uma pessoa de cabeça para baixo e dar a ela um novo propósito, uma nova identidade e uma nova missão. De perseguidor a apóstolo, de inimigo a maior missionário. A jornada de Paulo não é apenas um relato histórico, é uma inspiração para todos nós, mostrando que a redenção é possível e que a vida de uma pessoa pode ser radicalmente transformada. Obrigado por assistir a essa história incrível. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!